Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma iniciativa designada Júniors to Seniors, precisamente porque permitimos a interação entre um júnior, um investigador júnior e investigadores séniores, no caso da Universidade do Minho. Hoje, subordinada ao tema a estratégia Farm to Fork, no contexto do Pacto Ecológico Europeu. Vamos discutir o quê? Reflexões, mas também vamos tentar expor algumas inquietações. Hoje contávamos então com a presença do Rafael Pinto, o nosso mestre em Direito da União Europeia, que estudou uma matéria relacionada com o Farm to Fork, um bocadinho mais abrangente, não é? Foi a política agrícola comum que norteou a sua dissertação de mestrado, e também os colegas, o professor Hernani Geirós, da Escola de Ciências do Departamento de Biologia. Seja bem-vindo, é sempre um gosto revê-lo e encontrá-lo agora presencialmente, e também o professor Carlos Abreu Amorim, que é diretor do Departamento de Ciências Jurídicas Públicas da Escola de Direito da Universidade do Minho, portanto é sempre um gosto encontrá-lo. As dinâmicas dos Júniors to Seniors são sempre o investigador júnior é que conduz esta sessão e, obviamente, coloca várias das suas reflexões em cima da mesa para que possa depois, num momento posterior, refletir com base naquilo que os nossos investigadores séniores lhe deram a conhecer. E, portanto, obviamente, eu passo a palavra ao Rafael, agradecendo também a sua presença aqui. Ele agora encontra-se em Bruxelas, portanto, a desenvolver também mais investigação nesta matéria. Portanto, seja muito bem-vindo e é um gosto, obviamente, revê-lo e rever também os colegas. Muito obrigado, professor, e muito obrigado aos convidados por terem aceito estar aqui e debater este tema que é cada vez mais importante numa época em que estamos no chamado 7 anos do chamado ponto de não retorno das alterações climáticas, e onde já começamos a ver ao longo deste ano algumas das consequências que as alterações climáticas podem ter na generalidade da nossa vida, mas também na produção agrícola. Eu queria começar com uma pergunta para o professor Carlos Abreu Amorim. É uma pergunta mais abrangente, porque esta estratégia Farm to Fork está incluída naquilo que é chamado o Green Deal da União Europeia. Este Green Deal começou com a Lei do Clima, com a Lei do Clima Europeia, que foi, na verdade, um momento histórico para o combate às alterações climáticas, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista prático. Porquê que uma Lei do Clima é tão importante para combater as alterações climáticas? Porquê que é tão disruptiva? Em primeiro lugar, porque foi a primeira. Isto é, nós temos um conjunto de pactos, temos um conjunto de tratados e acordos internacionais que nos falam na necessidade de combater as alterações climáticas. Temos, sobretudo, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris fixou um conjunto de metas, e tudo isso são estratégias, são caminhos, são objetivos. Temos como disse, Pacto Ecológico Europeu, o European Green Deal, que é a grande estratégia europeia para cumprir o Acordo de Paris, mas a Lei Climática Europeia é uma lei vinculativa, já é hard law, não é soft law. E isso significa que os 27 Estados-membros da União Europeia estão, a partir de agora, a partir de julho de 21, vinculados a tudo aquilo que está nessa Lei Climática Europeia. Não apenas a neutralidade climática até 2050, mas um conjunto de lógicas, lá está, de caminhos agora na Lei Climática Europeia vinculativos para que essa meta seja possível e não uma mera proclamação de um objetivo. E, portanto, o espaço europeu está a tentar cumprir as metas de Paris. Se calhar um pouco mais tardiamente, mas permitam-me que diga, se calhar também é o único grande espaço no mundo que está com uma política lógica, coerente, responsável, séria e consistente de conseguir atingir essas metas, designadamente a neutralidade climática. E, portanto, a grande importância da Lei Climática Europeia foi exatamente essa, deu origem a uma série de leis climáticas em toda a Europa, até em Portugal, embora a lei portuguesa, numa peculiaridade, não cita a Lei Climática Europeia. Aliás, nem sequer cita o Pacto Ecológico Europeu, mas isso é política. O que é importante é que aquilo que está no Pacto Ecológico Europeu e que está na Lei Climática Europeia também seja repercutido na Lei de Bases do Clima,
que foi publicada no último dia de 2021 e que está neste momento em vigor e, portanto, estamos a falar de direitos vinculativos, estamos a falar de compromissos que não podem, de modo algum, ser alargados. Aliás, a grande mais-valia, como agora se diz, da Lei Climática Europeia é não só estabelecer como metas vinculativas aquilo que está no Pacto Ecológico Europeu, mas também traçar uma lógica de irreversibilidade. Isto é, não vamos voltar para trás. Aconteça o que acontecer, ainda que a política, enfim, todos nós tivemos o exemplo dos Estados Unidos, em que a política de repente se alavancou de tal maneira que as políticas do clima e as políticas ambientais sofreram um enorme revés. Isso não vai acontecer na Europa, não apenas porque, enfim, a política europeia é feita de outras grandes forças, mas sobretudo porque o direito não o vai permitir. E, portanto, a Lei Climática Europeia constitui um marco e um marco importante e a nossa história, não apenas do direito, mas a nossa história coletiva é feita de marcos, é feita de referências, de símbolos e é nesse sentido que eu atribuo grande importância à Lei Climática Europeia. Pegando na questão, professor Hernani, da coerência e desse sucesso do Green Deal, um dos factos mais apontados como sendo um ponto fraco para o Green Deal, para esta política, incluindo para a própria lei do clima, é de facto a área da agricultura. Mesmo sendo a estratégia Farm to Fork algo totalmente inovador e que tanto académicos como ONGs consideram que é um passo na direção certa, parece que é um setor que continua um pouco atrasado no ponto de vista da implementação de políticas em relação a outros. Só para termos alguns factos, segundo o IPCC, a agricultura ao nível mundial é responsável por 23% das emissões de gases com efeito de estufa, enquanto que todo o setor alimentar pode atingir as 30%. E estes valores podem ser semelhantes na União Europeia, onde em toda a área da União Europeia cerca de 40% da sua área é representada pela agricultura, logo os impactos ambientais são significativos. No entanto, nas políticas, no debate climático, muitas vezes a questão da agricultura fica de fora. E há um maior desconhecimento sobre os impactos ambientais da agricultura do que, por exemplo, dos combustíveis fósseis ou da produção de energia. Por que é que a produção dos alimentos passa muitas vezes despercebida no debate climático e como é que a agricultura causa todos esses impactos? Não só ao nível das emissões, mas também no uso de água, biodiversidade. Bom, muito obrigado, muito bom dia a todos. Realmente a agricultura tem este papel que referiu, passa despercebido, na verdade, porque naturalmente a agricultura é muito importante para a sociedade, mas é importante ter em conta um aspecto que devemos relevar, que tem a ver com o papel também da agricultura no sequestro do carbono. As plantas são capazes de sequestrar o dióxido de carbono, transformando em matéria orgânica. As plantas produzem o oxigênio que respiramos, e quando falamos em agricultura falamos em plantas, e por essa razão as plantas têm um papel muito importante no nosso dia-a-dia. Relativamente à sua questão, prendia-se com o papel negativo da agricultura, agora a outra dimensão negativa. Na verdade, a agricultura é responsável pela produção de grandes quantidades de metano, em particular do setor agropecuário. De metano, de dióxido de carbono, também por via das máquinas agrícolas, dos transportes de bens alimentares e de óxido nitroso. O óxido nitroso é produzido, por exemplo, pelos dejetos dos animais. O metano, como eu dizia há pouco, é produzido pela respiração, pela modificação do alimento, das fibras das plantas, dentro do sistema digestivo dos ruminantes. Os ruminantes, as vaquinhas, que são tão importantes na Europa, somos um dos países, o continente europeu é onde é produzida uma das maiores quantidades de leite a nível global. Portanto, este setor contribui com cerca de 60% para a emissão de gases com efeito de estufa, em particular o metano. Como vamos eventualmente discutir mais à frente, há algumas medidas de mitigação da produção de metano pela parte em particular dos ruminantes,
mas de facto a produção de metano de facto constitui uma ameaça que neste momento está em discussão e em debate. Vamos eventualmente falar à frente sobre algumas estratégias de mitigação deste problema. Relativamente à sua questão em concreto, perdi-me um pouco. Quais é que são os impactos que a agricultura também tem, para além das emissões, na biodiversidade, na utilização de água? Claro, para além das emissões, e as emissões são de facto um problema muito, muito importante, naturalmente a agricultura intensiva está associada com a diminuição das áreas das paisagens naturais. Basta olhar para este problema, no dia a dia falamos sobre a desflorestação da floresta amazónica, portanto muitas paisagens naturais são convertidas em zonas onde se pratica agricultura intensiva. E por essa razão a diminuição da biodiversidade é também um fator muito, muito, muito importante que contribui de facto negativamente. Quais é que seriam os maiores impactos no nosso dia-a-dia para a população de uma diminuição drástica da biodiversidade? Porque estamos neste momento numa fase crítica, ainda estamos a discutir a COP15 sobre a biodiversidade. Quais é que são os impactos de perdermos a biodiversidade também na própria produção alimentar? Porque uma grande parte dos alimentos que produzimos e uma grande parte da agricultura depende dessa própria biodiversidade que está a contribuir ou a ajudar a destruir. Eu ainda agora, há pouco, vinha para aqui de carro e ouvi uma notícia interessante na rádio, que foi conseguido um acordo ao nível das Nações Unidas, no Canadá, para estratégias de mitigação desta perda, desta erosão da biodiversidade que está a acontecer, com metas muito concretas até 2050. Terá sido um acordo, ainda vamos ver agora, durante o dia de hoje, em concreto, quais foram as medidas adotadas. Mas, naturalmente, a redução da biodiversidade é penosa para o planeta. Todos os dias vemos uma diminuição acentuada das espécies. Em concreto, para a agricultura, naturalmente hoje a produção agrícola assenta em abordagens de cultura intensiva que são absolutamente penosas para a biodiversidade. A biodiversidade na agricultura é absolutamente determinante e hoje em dia muitas estratégias estão a ser estudadas para repormos, para eliminarmos ou para determos de alguma forma a erosão da biodiversidade que está a acontecer. Por exemplo, quando olhamos para um sistema agrícola como a vinha, assenta unicamente na cultura intensiva, na produção de uvas, neste caso em concreto, nós verificamos que hoje há muitas estratégias associadas, por exemplo, com o restauro dessa biodiversidade, com o cultivo de plantas nas entrelinhas, usando, por exemplo, sementes de plantas nativas da nossa região, para se recuperar essa biodiversidade. Indo em concreto à sua questão, por que razão isso é importante? Porque muitas destas plantas podem, por exemplo, fixar azoto no solo e, portanto, de alguma maneira, podendo mitigar ou podendo reduzir o efeito negativo da adição de fertilizantes. Muitas dessas plantas estão, por exemplo, associadas com o aumento também da biodiversidade da fauna. Chamam insetos polinizadores, chamam, por exemplo, organismos predadores que causam, que limitam a propagação de muitas vezes de pragas num sistema agrícola. Portanto, limitando a utilização de agrotóxicos, que, como sabe, é um problema atual na agricultura. E, portanto, sim, de facto, isto é um problema importante, mas também penso que temos que ter em conta que a erosão da biodiversidade é mais penosa para a humanidade do que para os organismos propriamente ditos. Por exemplo, nós poderíamos, as bactérias, os micro-organismos poderiam viver sem nós, se a erosão da biodiversidade se manifestasse na eliminação, na extinção da espécie humana. Nós não poderíamos viver sem estes micro-organismos, sem as bactérias, sem os micro-organismos em geral. Portanto, o que está em causa, a meu ver, é a própria sobrevivência da espécie humana, quando falamos nestas questões ambientais, porque, de facto, se a espécie humana se extinguisse, naturalmente o planeta iria recuperar todo o seu esplendor e toda a sua biodiversidade. Professor Carlos Abreu, do ponto de vista um pouco mais político,
Nos últimos 20 anos assistimos a uma redução, pelo menos na Europa, das emissões dos transportes, das emissões na produção de energia. No entanto, o setor da agricultura parece estar em contraciclo. As emissões não só não descem, como continuam a aumentar. E espera-se que até 2030 continuem a aumentar também na União Europeia. Por que é que o setor não está a acompanhar todas as outras políticas, todas as outras áreas do combate às alterações climáticas? Eu penso que nós, na questão agrícola, dentro do espaço europeu, estamos um bocadinho prisioneiros da história. Quando surgiu a política agrícola comum, e mesmo antes da política agrícola comum, as várias políticas agrícolas dentro de cada Estado, a Europa tinha padecido décadas de fome, que começaram designadamente com o crash da Bolsa de 29, que provocou uma crise global e particularmente no continente europeu. Os anos 30 foram anos de fome. Eu acho muita piada quando se fala nos bons velhos tempos e peço sempre às pessoas que me falam nisso para falarem com os avós, para que lhes contem o que é que eram os bons velhos tempos. Uma côdea de pão dividida por uma família inteira e, portanto, havia uma carência de alimentos praticamente em todo lado. E com a guerra, obviamente, as coisas não ficaram melhores, sobretudo nos países onde existiu guerra, mas mesmo em Portugal, onde nós não tivemos esse flagelo, continuou a carência e a carência alimentar. E, portanto, a lógica era produzir muito. A lógica era fazer uma política pública, primeiro dentro dos Estados e depois com a criação das comunidades europeias, a nível da então chamada, das então comunidades, fazer uma política que aumentasse a produção, que subsidiasse um conjunto de lógicas de agricultura intensiva e de pecuária intensiva. É nessa altura que nascem os aviários e a produção intensiva de carne de galinha, que era a carne mais barata. É nessa altura que se começa a fazer uma política quase obsessiva de subsidiação à agropecuária, aos bovinos, ao leite, e a toda uma lógica que se transformou, que teve resultados, porque a fome terminou, a carência alimentar terminou e passou a ser quase que uma recordação para a geração que veio a seguir, mas que deixou marcas que são muito difíceis de ultrapassar. Em primeiro lugar, porque alguns países do centro da Europa, por exemplo a França, vive muito dessa política de subsidiação e acabou por ter um suporte económico à economia nacional e depois às economias europeias de que é muito difícil livrar-nos. Portanto, a partir daí, a discussão de subsídios, a discussão de cotas, a discussão de cotas de produção, a discussão sobre essas matérias tornaram-se quase que temas tabus. E quando nós somos confrontados, primeiro com os problemas ambientais e depois, a partir do final dos anos 80 e anos 90, com os problemas das alterações climáticas, esse foi, de facto, o último reduto a poder ser transformado e a ser sensível a essas novas necessidades, essencialmente por razões políticas. O presidente francês que admitir uma política contra a PAC é um presidente que vai perder as próximas eleições. E o candidato a presidente que fizer exatamente o contrário vai ganhar as próximas eleições. E todos eles primam, quase que a certa altura, numa lógica insana de manter aquilo que está, ou até aumentar aquilo que está, embora já não existam dentro da Europa as necessidades de carência alimentar que, no fundo, motivaram tudo isto. E, portanto, isto tornou-se uma pescadinha de rabo na boca, que ninguém consegue sair e que se confronta, paradoxalmente, como disse, com a questão ambiental e com a questão das alterações climáticas. É, de facto, uma questão política. E não só a nível internacional, a subsidiação que é feita a produtos europeus alimentares provoca, enfim, eu não quero ser demasiado escatológico, mas quase que tragédias noutros países, Distorções do mercado. Distorções do mercado, como é evidente, e é muito curioso, desculpem este parênteses, mas eu tenho que o dizer, muitos daqueles que são liberais internamente são a favor da lógica de subsidiação da PAC externamente, que provoca essas distorções do mercado, com efeitos em países do terceiro mundo que são verdadeiramente terríveis. E, portanto, não há dúvida nenhuma que
há aqui uma lógica quase que eu poderia dizer conservadora. Conservadora não no sentido político, mas no sentido de imobilista, de manter as coisas como estão, como ficaram no pós-guerra, como se sedimentaram nos anos 60 e nos anos 70. E agora não é o ambiente que vai, eventualmente, dizer o que quer que, mudar o que quer que seja neste esquema que está aqui tão bem montadinho e da qual não tínhamos dúvidas. Muitas associações de agricultores, muitas, enfim, tipos de agricultura beneficiam imenso e vivem disso. Eu devo dizer que os maiores disparates que eu vi, já que estamos aqui a fazer quase um balanço do que se passou em 22, os maiores disparates que eu vi dizer sobre o Pacto Ecológico Europeu e sobre as políticas ambientais europeias foram exatamente dos eurodeputados ligados ao lobby da agricultura e ao lobby da PAC. Disseram coisas autênticas enormidades, que já não são do século XX, eu quase que diria que eram até do século XIX. Coisas absolutamente, se vamos fazer políticas ambientais, então significa que vamos todos morrer à fome. Valha-me Deus, gente supostamente responsável e até com fama de inteligente, a dizerem coisas dessas e a fazerem uma falsa dicotomia destas. E, portanto, não há dúvida nenhuma que há um grande trabalho a fazer, quase que diria pedagógico, junto da agricultura. O From Farm to Fork é o grande passo, mas não é suficiente. Eu penso que há alguma coisa que está no Pacto Ecológico Europeu que diz que grande parte dos fundos que vão para a PAC vão servir exatamente para pagar a transformação, quer industrial, quer noutras áreas, que é necessária. Portanto, é a PAC que se vai buscar grande parte dos fundos para se fazer a transição ambiental e a transição climática. E é isso que tem que ser feito, porque eu temo que, se não existir este movimento disruptivo, que não existe, que citou como ausente, provavelmente os objetivos do Pacto Ecológico Europeu podem não serem alcançados. Como é que nós compatibilizamos, não é, esta, digamos, prisão institucional à PAC, não é, perspectivada como se perspectivava nos anos 70, nos anos 60, com o Pacto Ecológico Europeu, e depois nós temos, não é, eu lembro-me de falar até com o Rafael sobre isto, políticas públicas a serem lançadas e a serem direcionadas aos jovens, como era, por exemplo, o EU Pork, ou seja, consuma, digamos, carne de porco europeia, não é? Ou seja, como é que nós compatibilizamos isto, não é? Nos dias de hoje, e explicamos isto precisamente aos jovens, não é? Já que estamos aqui num Juniors to Seniors, ou seja, direcionam precisamente aos jovens estas políticas, digamos, públicas, como consumam carne de porco, não é? E depois temos esta dicotomia institucionalizada. Como é que nós podemos resolver? Eu penso que o programa From Farm to Fork, do Prado ao Prato, foi a resposta que foi ensaiada. A versão que foi depois aprovada não correspondeu exatamente àquilo que se previa, mas isso também, vamos cá ver, faz parte da vida. Nós projetamos uma lógica estratégica e depois o resultado prático, em termos de programa, pode não ser exatamente aquilo que se projetava inicialmente. Mas eu penso que é por aí. Isto é, nós, e vamos falar nisto se calhar mais a seguir, mas nós, na lógica do desenvolvimento sustentável, significa que há uma fatalidade. Essa fatalidade é tudo o que tem a ver com iniciativas económicas, no sentido alargado, e crescimento económico, vai provocar dano ao ambiente e, obviamente, dano no clima. E depois temos que criar medidas de menorização, de mitigação desses danos. É um pouco esse equilíbrio que no desenvolvimento sustentável está presente. Na agricultura, essa equação não tem resultado. Curiosamente, eu sei que se calhar muitos dos que nos estão a ouvir podem ficar um pouco admirados, mas isto tem resultado melhor na indústria do que na agricultura, o que aparentemente até parece estranho. Mas a indústria tem sabido mitigar grande parte dos danos ambientais e climáticos e a agricultura não o tem conseguido fazer, muito pelo contrário, como aliás o Rafael disse, o nível de emissões tem crescido na área da agricultura. E, portanto, era preciso uma resposta nova. Agora, há aqui algumas coisas. Eu falei no problema político, mas há outros. Eu tenho à minha frente um inquérito muito sério. Eu não sou grande adepto de inquéritos, mas quero acreditar que este é sério.
em que o apoio dos cidadãos é muito, muito acentuado a todas as políticas ambientais e climáticas da União Europeia e dos Estados que fazem parte da União Europeia, mas esse apoio desce e desce significativamente da área dos 80 e muitos, 90% para 30, 31%, quando se fala em mudar os hábitos alimentares. Ou seja, isto também é importante. Ou seja, a partir do momento em que nós percebemos que as políticas agrícolas vão ter uma determinada consequência, ou podem vir a ter uma determinada consequência, o apoio diminui. E, portanto, nós estamos aqui com uma sensação de temos que tratar isto com luvas de pelica, como antigamente se dizia. Porquê? Porque nós não podemos perder o apoio dos cidadãos, mas o facto é que, volto a repetir, enfim, aquele meu receio. Eu penso que com a agricultura, como ela está a ser projetada e com estes paradoxos todos, vai ser mais difícil alcançarmos as metas da neutralidade climática previstas para 50 e para 45. E, portanto, temos que fazer alguma coisa. A grande chave é o From Farm to Fork e eu penso que temos de criar um clima de aceitação de algumas políticas agrícolas mais sustentáveis e menos do desenvolvimento sustentável. A diferença é esta, só para quem nos está a ouvir. Não propriamente partir de uma fatalidade, não propriamente partir de uma maldição. Tudo que leva ao crescimento económico vai causar prejuízo no clima, mas partir do pressuposto ao contrário. Ou seja, as lógicas de crescimento económico também na agricultura não têm que ser necessariamente inimigas do ambiente, ou seja, criar danos ambientais e danos climáticos. Elas são feitas já numa perspectiva de que esse dano não vai existir e, portanto, não é necessário minorá-lo. O que é necessário é fazer as coisas de outra maneira. E esta lógica aplicada ao From Farm to Fork é a grande janela de abertura, porque, de facto, não vale a pena estar a negá-lo. A agricultura não tem sido amiga do ambiente e nem do clima. Professora Nani, do ponto de vista mais técnico e pegando nesta questão também da aceitação da população para as mudanças alimentares, recorremos sempre à ideia de que esperamos que a tecnologia nos salve. Esperamos que a tecnologia venha, seja introduzida na produção agrícola e que não tenhamos que mudar nada, não tenhamos que mudar nenhum hábito, mas as emissões vão descer e os impactos vão descer. Temos alguns estudos do ponto de vista europeu que nos dizem que a tecnologia pode baixar as emissões da agricultura em cerca de 20%. O IPCC diz-nos que as mudanças alimentares ao nível mundial podem baixar as emissões em 80%. Há aqui uma grande diferença. Mas que tecnologias é que estamos a falar? Que tecnologias seriam mais eficientes para melhorar a produção agrícola, para tornar mais sustentável? E o que é que podemos fazer, por exemplo, no contexto do PRR para promover esse desenvolvimento e esses investimentos? Muito bem. Eu antes gostava só de retomar as palavras do professor Carlos. Na verdade, ele acabou de dizer que a agricultura é muito mais resiliente à mudança do que a indústria. Mas, na verdade, a indústria, enfim, tem de facto mais facilidade em produzir esta mudança, não é? Porque é mais fácil para nós, enfim, comprarmos um carro elétrico, ou para a sociedade em geral, trocar um carro a combustão por um carro elétrico, ou até uma empresa adaptar-se, usar fontes de energia renováveis, instalar uns painéis solares, do que propriamente mudar o chip na vaquinha para ela produzir menos metano, não é? Porque, de facto, como falamos há pouco, 60% dos gases na agropecuária, na agricultura, 60% dos gases com efeito de estufa são produzidos pelo metano produzido pelas vaquinhas. E, portanto, temos aqui um problema, não é? Naturalmente, como o professor Carlos falou, poderíamos apostar numa lógica, ou deveríamos apostar numa lógica de racionalidade, quer dizer, pensar, portanto, comer mais racionalmente, reciclar, mas também há aqui uma dimensão que é importante e que não foi abordada, que tem a ver com a existência de muitos países desenvolvidos onde ainda existe fome e, portanto, parece-me que há uma margem importante de crescimento ainda das emissões. Nas carenças alimentares, claro, falava no continente europeu. Claro, mas, e portanto, naturalmente, o desenvolvimento desses países está inexoravelmente associado com o aumento
com o aumento do consumo e, portanto, com mais necessidade de alimento, com mais necessidade de introdução de técnicas, digamos, intrusivas, agrícolas, e que vão necessariamente aumentar a produção de mais gases com efeito de estufa. Portanto, eu diria que temos aqui que conviver com este equilíbrio. Relativamente à tecnologia, à sua pergunta em concreto, como é que a tecnologia tem aqui um papel muito importante? Essa é uma dimensão, de facto, essencial. O professor Carlos falou há pouco que havia fome na década de 30, não é? Thomas Malthus, no século XVIII, previu catástrofes, fome, guerra, associada exatamente com a falta de alimento, já no século XVIII, porque, segundo ele, a população mundial a crescer exponencialmente, o consumo associado ao crescimento exponencial nunca poderia basear-se nos recursos fornecidos pelo planeta, nomeadamente em termos de alimento. Mas isso não aconteceu, curiosamente, não é? E não aconteceu por que razão? Exatamente pela introdução de novas tecnologias, pela ciência. E na década de 30 aconteceu exatamente isso. A grande revolução foi a introdução de culturas híbridas, nomeadamente o milho híbrido. Entretanto, outras tecnologias foram conseguidas, associadas, por exemplo, com o melhoramento de sementes, Fertilizante. com a introdução de fertilizantes, com a modificação das práticas agrícolas, naturalmente, com a cultura intensiva, que já falamos há pouco, com as consequências negativas para a perda de biodiversidade no planeta. E, portanto, o Sr. Malthus, na verdade, estava errado. A tecnologia conseguiu, de alguma forma, e a ciência também, conseguiu, de alguma forma, contrabalançar as necessidades alimentares resultantes de uma população em crescimento exponencial. Também com prejuízo para o meio ambiente, não é? Como falamos há pouco. Mas daqui para a frente, como é que estratégias podemos usar amigas do ambiente? Esse é um grande desafio. Temos, por exemplo, na mesa a questão dos transgénicos, não é? Plantas mais adaptadas, plantas que não necessitam de tantos agroquímicos para produzir alimento, plantas que crescem mais eficiente, que produzem mais alimento, são mais produtivas. Mas, claro, não vamos abrir aqui uma caixa de Pandora, porque os transgénicos são um tabu por enquanto, embora em muitos países há alguns produtos alimentares são já transgénicos, e nós usamos vacinas no nosso dia-a-dia que são produzidas por organismos transgénicos. É muito importante, quando falamos na questão dos transgénicos, ter em conta isso. Eu chamava aqui, por exemplo, uma questão importante do arroz dourado. Os cientistas produziram um arroz dourado que acumula no grão grandes quantidades de beta-caroteno, de vitamina A, e durante muito tempo, portanto, estamos a falar de uma planta transgénica que poderia ser útil para suprir necessidades de populações mais subdesenvolvidas. E durante muito tempo esse produto alimentar foi proibido, porque tratava-se naturalmente de um produto produzido a partir de uma planta transgénica. Hoje essa situação está a ser revertida, o arroz dourado está a ser utilizado em alguns países, portanto um aporte adicional de vitamina A, mas durante muito tempo, e basta para isso consultar a internet, eu falava sobre isto, por exemplo, aos meus alunos, vários prémios Nobel fizeram abaixo-assinado contra a Greenpeace, porque a Greenpeace constitui um obstáculo à disponibilização, do arroz dourado para a população. Esse abaixo-assinado está na net, é muito curioso. E aparentemente houve resultados, porque estes prémios Nobel conseguiram que de alguma maneira este produto alimentar fosse disponibilizado. Portanto, a problemática dos transgénicos está aí, vamos ver qual é a evolução para o futuro. Mas há muitas outras estratégias que podem ser usadas e que estão a ser exploradas, alegadamente amigas do ambiente. Falamos há pouco, por exemplo, na introdução ou na reintrodução da biodiversidade nos sistemas agrícolas, nos sistemas de cultura intensiva, que é muito importante, como falamos há pouco.
Mas há outras técnicas, outras tecnologias, por exemplo, que recorrem à utilização de compostos mais amigos do ambiente, que podem substituir os compostos tóxicos tradicionais, agroquímicos. Há muito trabalho em curso, por exemplo, que visa a definição de fungicidas baseados em controle biológico. Nós temos algum trabalho desse em desenvolvimento nos nossos laboratórios. Vamos imaginar, por exemplo, um sistema agrícola onde existem micro-organismos que habitam nessas plantas, micro-organismos, estamos a falar em bactérias ou em fungos, que fazem parte da microflora natural dessas plantas, que habitam na superfície dos frutos, por exemplo, e esses organismos têm uma capacidade de controlo biológico de doenças, de fungos filamentosos que por vezes atacam as plantas. E então hoje há muitos estudos, por exemplo, apontam para a definição de compostos, portanto a produção de fungicidas naturais que utilizam exatamente estes micro-organismos que estão presentes naquele ambiente, que são nativos daquele ambiente para combater doenças, evitando, por exemplo, ou reduzindo, portanto, penso que a eliminação completa está longe de ser conseguida, mas reduzindo dramaticamente a utilização de agroquímicos. Este é um exemplo importante. Muitos produtores, por exemplo, recorrem a outros compostos naturais. Nas vinhas do Douro está a ser, por exemplo, introduzido um método que assenta na utilização do caolino, que é um mineral inerte obtido em minas de caolino, um aluminosilicato, e que curiosamente está presente nos nossos protetores solares. Quando vamos para a praia, colocamos no nosso corpo, e esse composto aplicado na vinha e em outros sistemas agrícolas, por exemplo, no olival, protege as plantas contra o excesso de radiação, que é um dos problemas que vivemos atualmente no contexto das alterações climáticas, contra o excesso de calor, por exemplo, prevenindo a desidratação da planta e, portanto, racionalizando o uso da água, que é outra questão que nós ainda não falamos aqui. Hoje em dia, muitas tecnologias ditas amigas do ambiente estão associadas também com a chamada agricultura 4.0, que está aí também na discussão, ou 5.0, já há 5.0 também. Quando falamos, primeiro vamos à 4.0. A agricultura 4.0 assenta na computarização, é uma nova tecnologia, assenta na digitalização, assenta na sensorização das plantas. Individualmente, cada planta pode ser sensorizada no sentido de se compreender se está a sofrer de algum sintoma, por exemplo, de stress hídrico, de falta de água ou alguma doença específica. Hoje a tecnologia vai a este nível e essa planta pode enviar um sinal para um sistema computerizado, portanto estamos a falar em grandes quantidades de dados, grandes quantidades de informação, e, portanto, isso vai permitir ao agricultor poder monitorizar as carências no campo, no sistema agrícola, e agir em conformidade quase numa perspectiva individual. E aqui falamos na agricultura 4.0, em que cada planta tem um papel específico e em que pode ser realmente monitorizada. E estamos a falar na monitorização, por exemplo, da constituição do solo, a monitorização da disponibilidade hídrica do solo para evitar o desperdício de grandes quantidades de água para o solo, que é um bem necessário hoje, monitorização de doenças, por aí adiante. E portanto, digamos que a agricultura 4.0 assente nestas novas tecnologias da informação, da ciência de dados, da computarização, vai trazer grandes desenvolvimentos. Já está a trazer na prática. Vai produzir uma nova mudança de paradigma também. Com grande reticência de uma grande parte dos agricultores. Eu diria que não é uma grande reticência. Naturalmente os agricultores, isto é uma questão importante, naturalmente os agricultores, e também se prende com esta questão das alterações climáticas e dos danos que estamos a introduzir no ambiente. Temos que compreender bem um grande agricultor que não se pode dar ao luxo de assentar os seus métodos de produção no modo biológico, porque no ano seguinte as coisas podem correr bem, ter uma elevada produtividade, mas no ano seguinte pode ter uma baixa produtividade. Estamos a falar na sobrevivência do empresário agrícola. Naturalmente, hoje em dia estamos a apostar cada vez mais em métodos de produção biológicos, mas a necessidade que o agricultor tem em recorrer
a práticas agrícolas convencionais associadas com a agricultura intensiva, a utilização de agrotóxicos eficientes, sistemas de rega, naturalmente prende-se com a necessidade do agricultor naturalmente tirar proveito do seu trabalho. Não pode dar só o luxo, como eu faço na minha aldeia, de deixar que o ambiente natural possa produzir as suas consequências. Um ano vou ter uma boa produção, ok, é uma produção ecologicamente sustentável, mas no ano seguinte não tenho qualquer produção. E por isso temos que os agricultores hoje naturalmente vivem com este dilema entre produzir bem, mas portanto em quantidade, mas ao mesmo tempo produzir com qualidade e alimentos que sejam aceitos pela sociedade. Hoje, indo direto à sua pergunta, muitas empresas agrícolas têm nos seus quadros investigadores especializados, pessoas que saíram muito qualificadas, que saíram das universidades, licenciados e até pessoas doutoradas. Isso é muito importante e tem-se refletido na qualidade dos produtos e na aceitação dos produtos e vai inexoravelmente refletir-se também na produção de produtos com mais qualidade, sem o recurso salvando, mitigando as alterações climáticas. Eu dou-lhe, por exemplo, este exemplo que todos conhecem bem. Hoje, portanto, naturalmente, usando um exemplo ao qual eu estou mais ligado, todos nós sabemos que os vinhos portugueses hoje são aceitos a nível mundial, são vinhos com muito prestígio. E isso deveu-se muito também ao investimento da ciência na agricultura, porque as empresas agrícolas do Douro, do Alentejo, têm nos seus quadros pessoas doutoradas, investigadores muito competentes. Tudo porque, de facto, as práticas agrícolas se modificaram nos últimos anos. Numa primeira fase, estes especialistas foram produzidos, por exemplo, nos cursos de enologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também no Instituto Superior de Agronomia, e hoje, quando ouvimos alguém na televisão falar sobre viticultura, é necessariamente uma pessoa muito bem formada e informada e, portanto, a meu ver, capaz de produzir aqui mudanças de paradigma. E é este desafio que nós temos pela frente, o investimento da ciência. Estamos a caminhar a passos largos. Eu talvez agora lançava o repto ao Rafael de colocar, digamos, uma questão de atualidade, não é, para ambos os oradores. Não sei, nós temos noticiado ou temos acompanhado nas notícias algumas sensibilidades a propósito até do impacto que tem tido este conflito, não é, às nossas portas. Não sei se quer talvez conduzir a discussão para aí. E uma questão final que permita a ambos os oradores fazer a sua intervenção. Antes disso, só na área da tecnologia, sem também querer abrir uma nova caixa de Pandora, parece também que uma solução cada vez mais adotada e cada vez mais viável, que se está a tornar real, é a aposta nas novas alternativas vegetais à carne, ou carne de laboratório. Há 2 semanas começou-se a vender pela primeira vez em Singapura, num talho, carne de laboratório ao lado da carne tradicional, com impacto ambiental para já medido como muito inferior, só utiliza energia, não tem os mesmos impactos na biodiversidade, portanto também será uma política interessante para acompanhar nos próximos anos e onde a União Europeia está um pouco atrasada em relação, por exemplo, à China ou até aos Estados Unidos. Posso interrompê-lo a esse respeito? Naturalmente é mais um exemplo que eu não dei há pouco sobre a importância das novas tecnologias e da ciência ao serviço das alterações climáticas. Mas eu parece-me que a esse propósito valia a pena antes ir dentro de uma superfície comercial dessas, que disponibiliza hambúrgueres, e dizer-lhes que não deviam descartar os hambúrgueres só porque eles têm uma pequena parte que se perdeu ou porque estão mais um minuto portanto, no forno, na grelha. E esses nós sabemos que vão imediatamente para o lixo, não são recuperados. Está medido cerca de 5% das emissões do sistema alimentar são desperdício. Também é uma questão que... São mais. É mais uma questão. Mas o desperdício é de facto um grande problema que temos hoje em dia e provavelmente poderá ser mitigado. Talvez, não é? Endereçá-lo previamente em termos de políticas públicas com e maior depois aceitação de políticas públicas também. Propriamente intervenção. Mas
Indo então a uma questão que nos afetou a todos e continua a afetar, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, as cadeias de produção agrícolas e os respectivos mercados adquiriram um novo destaque. A população tornou-se mais consciente da forma como funcionam os mercados agrícolas, muitos políticos tornaram-se mais conscientes da forma como funcionam os mercados agrícolas, assistimos a problemas na cadeia de produção, mas também especulação de preço. Percebemos que a produção de cereais, que é a base da agricultura, é controlada é um oligopólio, controlado apenas por 4 ou 5 grandes empresas ao nível mundial, e que há muito para fazer também aqui nesta área para melhorarmos a sustentabilidade económica e também a resiliência, que foi algo que nos apercebemos, é que o nosso sistema, se calhar, não é assim tão resiliente quanto pensávamos. Então, a pergunta é para ambos: que medidas devemos adotar na prática agrícola e o que é que a União Europeia pode fazer nos próprios mercados para tornarmos os nossos sistemas alimentares mais resilientes? E esta palavra resiliência inclui não só situações como esta, mas também, claro, as alterações climáticas. Sim, eu não estou totalmente de acordo com o que disse o meu colega, o professor Hernani Geros. Por exemplo, vamos pegar neste último exemplo do vinho com que terminou. Enfim, até do ponto de vista familiar, é uma área que eu conheço muito bem. E realmente os vinhos portugueses são cada vez melhores, mas não são cada vez mais amigos do ambiente. Eu acho que são. Eu acho que não. Eu sou do tempo ainda em que, por exemplo, com as ervas daninhas que cresciam no meio das vides, se ia lá, coisa que hoje, até por razões sociais e laborais, é muito difícil, se ia lá de sachola e se revolvia essas ervas de forma natural. E depois passou-se aos pesticidas, não é? Que ainda não terminaram, já não são os mesmos pesticidas, eu sei, mas não terminaram e, portanto, a lógica é, o vinho é cada vez melhor, o vinho português, e não só, mas o vinho português é cada vez melhor, nomeadamente no panorama europeu. Agora, os enólogos e essa preparação de que falou, que é absolutamente fantástica, eu temo que ainda não esteja suficientemente, mas é uma inquietação quase que diria pessoal, que não estejam ainda suficientemente alertados para mudar de paradigma, não em nível de qualidade, mas ao nível do seu papel nas alterações climáticas. Mas isso tem uma razão. Eu penso que o Rafael tocou no ponto. A indústria alimentar é a maior indústria do mundo. A maior indústria do mundo legal, digamos assim. Legal. Mas essa indústria alimentar, curiosamente, está na mão de algumas companhias, se calhar os dedos das mãos de alguém que tenha os 10 dedos, são a mais do que as grandes companhias que, de facto, controlam o fluxo dessa indústria alimentar a nível mundial. E no que respeita ao espaço europeu, são viciados em subsídios. São toxicodependentes de subsídios. E essa política foi-se criando e foi-se sedimentando ao longo de décadas, e isso é, curiosamente, um dos fatores que implica a sua falta de capacidade de resiliência, a sua falta de sensibilidade em relação ao problema ambiental e das alterações climáticas, porque vamos cá ver. Não é o pequeno agricultor de que falava aqui o professor, não é desse que eu estou a falar. Se as coisas estão bem, e se estão bem no atual modelo, no atual paradigma, porquê é que eles vão mudar? Eles só mudam se forem obrigados. E obrigar significa uma alteração de cultura, uma alteração de um modo de produção para que eles, neste momento, ainda não estão impelidos a fazer, designadamente por parte das organizações internacionais, dos Estados e, no caso europeu, da própria União Europeia. Eu, quando falava há pouco nos problemas alimentares que estão resolvidos, obviamente falava no plano europeu, não é a nível mundial, porque a nível mundial, infelizmente, há muitas zonas onde isso é, de facto, um problema tremendo, mas não é exatamente este modo de produção agrícola atual que está vocacionado para solucionar esse problema. Nós temos aqui várias questões. Temos problemas de zonas do globo onde as carências alimentares existem, temos o problema, a emergência climática, que tem que ser confrontada
com as práticas que acabam por agravar ainda mais o problema, como são muitas práticas agrícolas em todo o mundo, e temos que ter uma ação a nível europeu, não apenas não permitindo essas práticas, mas outra coisa que me parece muito importante. Grande parte das culturas intensivas que acontecem, estou a falar, por exemplo, enfim, que acontecem na costa ocidental africana, que acontecem na América Latina, são de empresas europeias e subsidiadas por Estados europeus. Ora, obviamente que a atuação da União Europeia tem que se centrar não unicamente no continente europeu, nos 27 países, não unicamente nos países que formam connosco as chamadas alianças verdes, isto é, os países que seguem o caminho em favor da proteção ambiental em termos gerais e não apenas na agricultura, e a favor da questão do clima, da emergência climática, mas também impedir que empresas europeias estejam neste momento a cometer crimes ambientais e climáticos no resto do mundo. Chama a atenção que fiquei estupefacto quando vi um estudo há 2 anos atrás, em que o Sr. Macron falava contra o governo brasileiro e pedia que algumas medidas proteccionistas do Pacto Ecológico Europeu, designadamente a chamada fronteira alimentar, que é não deixar entrar na Europa produtos agrícolas que fossem originados em áreas onde tivessem sido cometidos crimes climáticos, nomeadamente o desmatamento da Amazónia, mas algumas das empresas que estavam a fazer esse desmatamento da Amazónia eram empresas francesas subsidiadas pelo Estado francês, o que não deixa de ser, aqui sim, paradoxal. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com coisas em quase todos os países da África Ocidental, do Congo para cima, têm problemas ambientais gravíssimos que decorrem da agricultura intensiva, que é feita muitas vezes por empresas da Europa e dos Estados Unidos que não respeitam minimamente regras a que são obrigados nos seus próprios países. E, portanto, isso tem que ser equilibrado, tem que ser coadunado e as regras têm que funcionar para todo o globo e não propriamente apenas para os 27 Estados europeus. E isso é uma mudança de paradigma importante. Eu concordo, eu estou mesmo muito esperançoso. Não que é a muito ciência comum. faça. Não é muito comum. Eu não sou uma pessoa muito esperançosa em coisa nenhuma. E obviamente, por exemplo, naquela grande notícia que nos foi dada aqui pelo Rafael, que é da carne vegetal, eu aí serei pior do que o São Tomé. O São Tomé tinha que ver para crer. Eu terei que comer para crer. Mas eu acho que a ciência tem um papel muito importante. E a evolução tecnológica vai ter um papel muito importante. Temo é que não seja suficiente. Tenho esse medo. Portanto, falava há pouco no papel negativo que os países mais desenvolvidos têm nos sistemas agrícolas da África e que têm um prejuízo para o ambiente, mas paradoxalmente, uma das grandes, digamos, diretivas que emanou da última reunião do COP27 em Sharm el-Sheikh tinha a ver com, portanto, houve um acordo, digamos, histórico e muito aplaudido, em que os países ditos ricos iam investir, meter dinheiro, que é uma coisa normal que se faz, não é? Quando se tem muito dinheiro, mete-se dinheiro. Mas aí há outros problemas. Pois, mete-se dinheiro para reduzir o impacto. Foi isto, foi uma das grandes conclusões. Sim, foi meter dinheiro. Despejar dinheiro é realmente o mais fácil, não é? Agravado pela situação que falou, que são eles próprios. Sim, mas aí há um outro problema que é uma das grandes inquietações também para além da questão ambiental, uma das grandes inquietações onde a Europa tem interessado armas, que é a questão do Estado de Direito. Há países que não se pode derramar dinheiro porque ele nem para naqueles países, vai direto para contas offshore, sabe-se lá onde. E, portanto, a questão do Estado de Direito é fundamental. Senão não vale a pena a ideia de compensarmos os países menos desenvolvidos em virtude das emissões climáticas desde o início da Revolução Industrial até agora, é uma ideia fascinante e justa. O problema é que o dinheiro tem que ser corretamente... Mas despejar dinheiro é o mais fácil, concorda comigo, não é? Concordo. Não, mas, portanto, todas as medidas, essa foi a mais elementar e a mais aplaudida. Na questão do Estado de Direito, é importante vermos também aqui ao nível europeu que estamos neste momento a bloquear fundos, e bem, para Estados que podem não cumprir o Estado de Direito. E
em breve trecho vamos estar a Europeus. Sim, europeus. E em breve trecho vamos estar com certeza, ou temos que estar com certeza, a discutir o bloqueio de fundos para os Estados-membros também que não cumprem estas questões ambientais. Para além da rule of law, do ponto de vista do Estado de Direito, vamos ter que fazer mais. No fundo de recuperação. Está no Eram fundo de recuperação, sim. as duas grandes condições, ou pré-condições. Os 37%. Respeitar o Estado de Direito e respeitar as lógicas ambientais do Pacto Ecológico Europeu. Hernani. Mas era importante ter em concluir. conta aqui que este cumprimento destas premissas também tem a ver um bocadinho com esta lógica que falamos há pouco, da introdução digamos, de práticas sustentáveis no nosso dito mundo civilizado e ocidental, não é? Quando falamos nas energias renováveis, nas eólicas, nos painéis solares, falamos, por exemplo, em utilização massiva de metais raros. E esses metais raros são obtidos em países como a China, em minas a céu aberto, com efluentes perigosíssimos. Portanto, nós estamos a limpar a nossa Europa à custa da poluição de outras partes do aí globo. Temos que evoluir. Essa é uma questão muito importante. Quando falamos, por exemplo, nas energias eólicas, até na própria energia hidroelétrica, falamos em cabelagens, falamos em cobre, em quantidades enormes de cobre, que são obtidos, por exemplo, no Chile, nos motores elétricos. Portanto, a Noruega que vai abolir, digamos, os carros a combustão a breve trecho. Na verdade, nós estamos a purificar a Europa à custa da poluição, à custa de um aumento incrível da poluição em outras partes do mundo. Eu estou de acordo consigo. Ainda há pouco vi um estudo que dizia que um motor de um carro elétrico a lítio, no momento em que começa a funcionar, significa 7 ou 8 anos de emissões de gases e de efeito de estufa de um carro a combustão, que é uma coisa, enfim, é uma equação que me surpreendeu imenso. Mas o caminho faz-se caminhando. Eu aqui sou esperançoso, ou seja, a tecnologia também vai compensar alguns erros iniciais, e é verdade o que diz em relação à utilização de metais raros e à utilização do lítio, que de facto há coisas que vão sendo superadas, mas o que é preciso é traçar o caminho e traçar objetivos. Esse é que é o papel, no que me diz respeito, puxando a brasa para a minha sardinha, é o papel do direito, não é? É o papel do direito. O direito não dá soluções ambientais, não é? Era só o que faltava. O direito é o veículo, e espero que seja o veículo para bons resultados. Sim, e o direito tem cada vez um papel mais relevante nesta área, até no próprio, e pegando agora no nosso título para concluir, reflexões e inquietações. Uma das maiores inquietações neste momento, com a quantidade de legislação europeia que foi aprovada na área ambiental, principalmente na legislação para a sustentabilidade empresarial, para controle das cadeias de produção, tudo isto está a ser feito para tentar garantir que o que é importado para a União Europeia de outros países cumpre determinados requisitos de bem-estar humano, de direitos humanos, de questões ambientais, e digo que é uma das maiores inquietações porque, na teoria, esta legislação, este conjunto de legislação acaba por ser inovador, e acabamos de introduzir também agora um mecanismo para o ajuste do preço do carbono para as importações, o primeiro ao nível mundial. Não temos tempo para discutir estas questões aqui, mas a investigação é algo que nunca acaba e é importante outros júniores, levantar os temas. Exatamente. Novamente... Sim, mas só dizer uma coisa. Os dois. Os dois. Os então dois, eu vou terminar, terminar então muito rapidamente dizendo o seguinte. Eu disse na minha primeira intervenção que o Pacto Ecológico Europeu o European Green Deal, era uma estratégia. E, portanto, era soft law. E havia muita descrença, e havia, enfim, muita ideia de que era um conjunto de proclamações muito bem intencionadas, mas não iriam ter resultado. E, de facto, duas coisas. Em primeiro lugar, está a ter resultado. São dezenas de regulamentos e diretivas que resultaram do Pacto Ecológico Europeu e que atingem as dimensões mais variadas da nossa existência, da nossa economia, da nossa produção, desde a agricultura até todas as áreas da indústria, e muitas mais que estão em projeto e, portanto, está a funcionar, está a ser praticado, está a resultar, inclusivamente, em muitas áreas, e sofreu 2 abalos brutais, que se me tivessem dito quando faz agora 3 anos, em dezembro de 19,
foi anunciado o Pacto Ecológico Europeu, que nós iríamos ter uma pandemia a nível mundial que nos iria mandar todos para casa e uma guerra tremenda na Europa que não se sabe ainda as consequências finais, eventualmente eu entenderia, como bom pessimista antropológico que sou, que, enfim, a estratégia ambiental não teria grande resultado. Está a conseguir superar essas duas grandes machadadas. E este é o maior sinal de esperança. Sim, a que discussão se pode dar. continuou, a discussão não parou como Exatamente. ali num certo momento se pensou. Apesar de que houve esforços nesse sentido, mas esses esforços não tiveram. Hernani, por favor. Eu faço minhas as palavras do professor Carlos. Na verdade temos que ser esperançosos e associar, digamos, associar as políticas certas que foram abordadas agora do Pacto Ecológico Europeu com a ciência, e temos que acreditar na ciência. Já mostramos que de facto também até com a pandemia, com o exemplo que acabou de referir, que conseguimos velar uma pandemia por via do investimento na ciência, e temos que ter esperança, porque a ciência vai continuar a trazer-nos resultados positivos. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, professor Carlos Abreu Amorim. Muito obrigada, professor Hernani. Foi um gosto. Eu acho que daqui retiramos uma conclusão, que a União Europeia está a desenvolver quer o Pacto Ecológico Europeu, quer as políticas públicas que o concretizam a partir dos seus objetivos e a partir da observância dos seus valores essenciais. Falou-se aqui no Estado de Direito, falou-se aqui da necessidade também de, sobretudo, ser um espelho para o mundo, não é? Um espelho para si próprio, mas também um espelho para o mundo e, portanto, à luz dos seus objetivos, está totalmente entrosada nesta matéria. Muito obrigada a todos, uma boa continuação e foi um prazer partilhar este bocadinho com todos. Muito obrigada.